Olá pessoal, tudo bem? Professora Júnia conversando com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os temas preferenciais, ou seja, temas que podem aparecer na tua prova de redação, né? Um desses temas. Bom, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos no dia 17 de outubro, ou seja, a gente ainda não tem o edital da FGV publicado para o concurso do Ministério Público da União. Vamos lembrar que assim que a FGV publicar este edital, não é, essa prova deve acontecer aí daí a 60 dias, no máximo, tá? Então, o pessoal estava falando da possibilidade de prova em novembro, eu não vejo essa possibilidade. Eu acredito que a prova vai ser em dezembro, acredito que vai coincidir com um monte de concursos públicos que estão agendados aí por volta do dia 15 de dezembro, não é? Então, para você que quer muito estudar para o Ministério Público, eu acho que vale a pena por vários motivos. Primeiro, porque vão corrigir 10 mil redações. Sim, e desta vez a gente não deve ter, por exemplo, redação de conhecimento específico. A redação deve ser tema geral para todo mundo. Por quê? Porque eles estão prevendo uma redação de 30 linhas, tá? Então, só não vai fazer redação quem vai fazer para segurança institucional, para o técnico de segurança institucional. O restante da galera vai fazer redação. No turno de redação, a gente já tem o projeto, tá? Para redação para o Ministério Público da União. Eu estou estudando uma forma também de fazer uma promo aqui no canal, né? Você, por favor, me siga. Porque algumas pessoas me perguntaram, Júnior, alunos de outros tempos, tá? Que já chegaram a fazer esse concurso, depois fizeram outros concursos. E na época que fizeram o concurso, eu até corrigia redações lá no antigo ponto dos concursos. Aí uns alunos vieram me cobrar, falaram, poxa, Júnior, não tem chance, nada, nada, nada. Eu falei, vou estudar o que eu consigo fazer. Depois eu explico o que é isso, tá certo? Para quem está assistindo agora a primeira vez. Bom, para quem não me conhece, eu sou professora de discursivas há mais de 20 anos. Então eu vejo discursivas de manhã, de tarde e à noite, tá bom? Então, tudo que vocês imaginarem de discursivas eu vou saber. Eu faço parte do primeiro grupo de professores a trabalhar com concursos, nesta leva de concursos, não é? Vamos dizer assim, que entrou aí no final do século XX para o início do século XXI, no Brasil, fazendo concurso pós-Constituição de 88. E aí, pessoal, o que a gente pode pensar deste concurso sendo essa prova FGV? Primeira questão, gente, que é preciso considerar. Quando você olha para a prova objetiva da FGV, ela é muito mais difícil que a prova discursiva. A prova discursiva é muito fácil, muito fácil. Eu vou provar, eu vou dar aqui vários exemplos aqui no canal. Se você não está inscrito, se inscreva no canal, comente, deixe suas dúvidas, né? Que, na medida do possível, vem sanando aqui as dúvidas de vocês. Pessoal, o que torna, não é, a prova da FGV, por exemplo, lá nas objetivas mais difícil? É porque a FGV trabalha com uma questão chamada raciocínio crítico, tá, pessoal? Que é o quê? Eu tô falando da prova de português, tá bom? Que é o que eu conheço também. Não adianta você ficar se matando em cima de gramática, não vai resolver o seu problema. Você tem que pegar a prova da FGV, praticar a prova, entender aquela estrutura de pensamento, não é? Isso é feito a partir de um mapeamento daquilo que a banca mais cobra, tá certo? E a partir daí você simplesmente resolver provas e provas e provas da FGV. Aí você vai notar que você está aprendendo o português da FGV e tem utilidade para aquela prova ali, tá bom? Então é esse o caminho, não tem outro caminho para você sair bem neste concurso que não seja este, tá? É o melhor caminho mesmo. Sempre eu tenho feedback, os alunos falam, poxa, ainda bem que eu treinei por provas, né? Eu comecei com um desempenho muito ruim, um desempenho muito insólito, às vezes, né, modificando muito. E quando fui fazer provas, dei a maior sorte que comecei a notar melhora. A melhora, por exemplo, de desempenho de provas da FGV vem na partir da quinta, sexta prova, tá? Então não vai esperando que você fez a primeira, segunda prova, que você já vai ter esse desempenho. Na objetiva não, tá, gente? Então o objetivo é a primeira coisa. Não é à toa que quem entra no turma de redação concurso, que tem o português incluído, eu sempre falo, pessoal, né, vocês estão me ouvindo, se já não estiverem, eu estou gravando esse curso tanto para dentro, na área aberta, quanto para lá. Se vocês puderem, façam primeiro a parte de língua portuguesa, porque a parte de redação é muito fácil, tá? A parte de língua portuguesa tem que estar bem preparado mesmo para esta prova. Saindo disso, né, vamos falar sobre discursiva. Como é a discursiva do MPU? Eu já fiz um vídeo aqui no canal recentemente, vou colocar aqui o link na descrição para vocês, falando sobre a prova discursiva do MPU, da FGV, melhor dizendo, tá?
Mas eu vou compartilhar aqui para vocês terem noção uma prova, né, que a FGV aplicou recentemente. Ela fez algumas provas de redação. Então eu vou aplicar, vou compartilhar aqui a tela para chamar atenção para esta prova que a banca fez recentemente, para eu explicar a vocês. Isso aqui, gente, é a prova de soldado do Rio, tá? Aí você fala, poxa, mas soldado? Gente, a pergunta que ela faz aqui, ela costuma fazer em várias provas do mesmo modo, tá? Então vejam só. Ela traz um texto geralmente mais curto e parte logo para as perguntas, né? Então ela perguntou aqui: a discussão sobre a utilização ou não de câmeras nas fardas policiais está mais acesa do que nunca, né? Inclusive com traços de ideologização política. Mas queremos saber sua opinião. Quais as possíveis vantagens e desvantagens, né, do uso desse aparelho? Elas devem ou não ser adotadas? Tá? A banca querendo saber sua opinião sobre isso, tá? E ela te pede para dar atenção especial aos seus argumentos. Bom, a estrutura de perguntas da FG, de provas da FGV, gente, é uma estrutura de perguntas. É a estrutura preferencial. Você pode ter pergunta, sim, que é bem típica do órgão, tá? Bem típica mesmo da polícia militar, essa questão de câmera acoplada ao fardamento da polícia ou não. Né? No TRF da primeira, perguntaram sobre o papel das novas tecnologias na vida do advogado, né? Ou seja, no exercício do direito, tá certo? Então, a banca tem ido muito nessa toada, mas pode ser também que a gente, né, se depare com temas muito corriqueiros. Por exemplo, houve uma questão da banca em que ela perguntou sobre feriados, se o Brasil tinha muitos feriados e quais as vantagens e desvantagens disso, tá, gente? Então pode acontecer, tá bom? Pode acontecer. Eu já acabou. Só um alarme aí, eu tava aqui pensando na vida sobre ele. Mas pode ou não acontecer de você, né, se deparar com essa situação, com perguntas bem corriqueiras. Mas, Júnior, qual que é a grande questão, então, por trás disso? Por que a banca faz umas perguntas assim, assim, parece estranho isso em concurso, né? Pessoal, a questão é muito simples. O que a banca está fazendo com perguntas muito simples é fazer um teste indireto para saber, né, a sua visão de mundo. Sim. Porque, por exemplo, se você entende um pouquinho de administração, um pouquinho, andou estudando para concurso, então ajuda bastante. Ora, qualquer instituição tem a sua visão de futuro, tem os seus valores, tem a sua missão, certo? E uma instituição, quando contrata pessoal para ingressar nos seus quadros, naturalmente ela quer contratar pessoas que tenham, né? Ela quer colaboradores que tenham esta visão de mundo associada com uma visão muito similar à dela, né, dessa instituição. Claro, eu estou falando das instituições privadas, mas, gente, no mundo público é a mesma coisa. Vocês estão fazendo concurso para uma instituição, não é? Que é uma instituição republicana. Apesar de ser uma instituição com bastante independência no seu trabalho, é uma instituição muito republicana. Uma instituição que é guiada pela Constituição. Então, quando vocês procedem a uma resposta numa dissertação, o que chama muita atenção do examinador é a cabeça para aquela resposta. Né? Muitas vezes isso é confundido nos concursos públicos como pautas de esquerda, né? Porque quando começaram com essa coisa toda, né? Essa coisa o que é uma coisa, o que é outra, o que é uma coisa, o que é outra, isso acabou politizando até a mente de quem faz concurso, e não deveria, porque quando você faz concurso, você está indo para uma instituição estatal, instituição de Estado. E uma instituição de Estado pode passar um governo, entrar outro governo, o que você vai ter é instituição de Estado. Tanto que quando o aluno, às vezes, no meio, baixa meu vídeo, faz comentários políticos, eu até corto, porque não convém, tá? O aluno está numa reta que, seja para um lado ou para o outro, né, não convém, não colabora com ele que quer ser servidor público. Então, quer dizer, o que a banca vai fazer, ela vai fazer perguntas, são bem típicas. Professor, mas perguntar se o Brasil tem muito feriado é uma pauta de Estado? Claro, gente, isso tem impactos econômicos, isso tem impactos em desenvolvimento nacional, que diz respeito a um dos fundamentos da nossa república, né? Uma das finalidades, melhor dizendo, né? Perdão, a uma das nossas finalidades fundamentais da nossa república, ou seja, ela foi criada para quê? Para quê?
para trazer desenvolvimento social, para combater a pobreza, combater toda sorte de preconceitos. Então, os temas têm muito a ver com isso. E por isso que a banca faz muitas perguntas, em sua maioria, institucionais, tá? E como você procede, tá? Estou batendo todo esse papo com vocês, tá, gente? Porque eu trabalho em nome de aprovação, né? Eu tento centrar a cabeça do aluno ali no concurso público. Por favor, pense em concurso, pense em aprovação sem milagres, pense em aprovação de uma forma honesta, transparente, entendendo o processo. Porque senão você é aprovado e amanhã você sai, né? Sai por uma porta contrária daquela que entrou. Porque você entrou pela porta da dificuldade, mas sai pela porta da facilidade se você não souber o que você está fazendo lá dentro. Então, o que acontece? E é bem desagradável, tá? Um dia fui procurar o nome de um aluno, eu vi que ele tinha sido exonerado e tinha sido, na verdade, mandado embora mesmo, né? E foi, assim, uma situação chata. É muito ruim você ver que lutou muito e chegou 8 anos estudando para concurso, depois você vê que saiu. Não é legal, não. Mas, assim, o que que acontece, né? Então, para que você entenda esse processo todo, né, como funciona e tudo, a própria dissertação, ela serve como uma forma de entrevista indireta. Então é muito comum, gente, que a banca apresente a você, no caso da FGV, ela apresenta perguntas e ela quer saber a sua opinião. E como é que você faz, você procede quanto a essa resposta? Ora, da forma mais objetiva, mais precisa e mais impessoal possível. Sim, não é opinião pessoal. É uma opinião impessoal, porque ela tem que ter um caráter republicano. Caráter de artigo 3º, artigo 5º, artigo 6º, artigo 37 da Constituição Federal. Tá bom? Tudo bem? Então, este é o grande acordo. Por quê? Porque é a visão de quem está te contratando, tá? Perfeito? Outra questão que é importante, não é você saber, é muito importante, que há uma tendência, como eu disse para vocês, de a banca trabalhar temas que são muito confluentes, né? Temas que estão dentro, que vão orbitar em torno do trabalho, né, da sua instituição. Então, estamos falando de Ministério Público. Eu fiz um levantamento, né? No Turma de Redação Concurso, que é o curso em que atualmente eu dou aula, né? Vocês podem aqui embaixo ter um endereço, tá? Vai ficar para vocês aqui o endereço direitinho. Se quiserem matricular e estudar conosco, é um curso que tem um preço bacaninha, tá, gente? A gente não vive de explorar nada disso. Tanto que é um curso procurado por veteranos, tá certo? Não é à toa. O peso da nossa procura mais são os veteranos. E aí eu fiz uma série de levantamentos. Lá no Turma tem 5 temas propostos já para trabalho, né? Hoje, no dia 17, é claro que se o edital sair, eu tenho que modificar o que tiver de modificar, não é? Mas haverá outros temas que eu vou comentar de forma complementar, sabe? Eu vou comentar mesmo sobre isso. Mas primeiro, eu listei aqui para vocês, ó. Combate à corrupção, né? Ou seja, promoção da transparência e combate à corrupção. Gente, a tônica principal do Ministério Público. E a gente precisa considerar várias questões envolvidas nesse sentido, né? Primeiro, a questão talvez mais importante, né? O Ministério Público, se você pegar o histórico da Lava Jato, por exemplo, sem partidarizar, tá? O histórico da Lava Jato, a Lava Jato começou com uma grande operação de combate à corrupção. Depois, quando saíram os áudios da Vaza Jato, né, e aí causou um constrangimento muito grande no Ministério Público, a combinação, realmente, os procuradores combinando aquelas condenações, combinando as provas junto com o juiz. E aí a independência do Ministério Público, né, ou seja, sua autonomia, ela foi para onde? Ela foi para o ralo. Aquilo foi assim, foi uma frustração geral, principalmente em quem apostava muito, né, na seriedade daquele trabalho. Então, a banca pode sim, porque desde aquela época não tem concurso do Ministério Público, então ela pode sim resgatar, porque isso ficou um marco, isso está tendo desdobramento hoje no Brasil, né? A questão da descoberta, por exemplo, de dinheiro que foi enviado para os Estados Unidos em troca de um caixa que nunca apareceu, um caixa bilionário, né? Como se fosse uma repatriação de dinheiro. É, essa coisa está vindo muito à tona agora. Então, isso está tendo desdobramentos atualmente. E pode ser que a banca cobre, tá? Eu só estou comentando, não tem interesse nenhum saber nada daqueles procuradores, porque não representam o Ministério Público, mas pode ser, sim, que a gente tenha um tema sobre isso, porque agora essas investigações, né, em função do que aconteceu na Lava Jato, elas estão andando. Elas enfrentam muito corporativismo, mas estão andando. Depois, e outra coisa que nós temos também, pessoal,
que tem a ver com esse combate à corrupção, né, a promoção da transparência, não tem a ver com a promoção da transparência e combate à corrupção, senão fica ambíguo a coisa, fica ambígua. É a questão da lei de improbidade, que sofreu alteração e vive sendo revista na sua própria alteração. Ela sofreu uma alteração até para pior, assim, uns falam que é para dar mais segurança jurídica, mas a meu ver, né, agora com essa questão de, até entendo os prefeitos, né, porque os prefeitos morrem de medo do Tribunal de Contas, então houve o fenômeno da paralisação das canetas, né, o pessoal tinha medo de tomar decisões, ficou medo dos TCS, dos TCMs. Então, o que acontece? Você tem essa questão da improbidade sendo revista e rediscutida de várias formas, né? Há muita jurisprudência em cima da improbidade. Aí, claro, a banca não vai cobrar de você nada sobre a lei de improbidade, mas é um marco, sim, e as conversas em torno da improbidade, sim, são muito chamativas. É claro que improbidade não é corrupção, né? Assim, ao pé da letra, mas há uma confluência por conta destas conversas no mundo jurídico, conversas que interessam muito ao Ministério Público, portanto, a gente precisa estudar, sim, combate à corrupção, certo? E separado promoção da transparência. A própria lei, né, de acesso à informação também é um mecanismo de promoção da transparência, tá? E essa lei, claro, já tem um tempinho que ela foi publicada, não é? Mas vamos considerar que tem um tempinho também que a gente não tem concurso do MP, então muita atenção. Outro tema também, gente, são as condições do sistema prisional, né? E o combate à criminalidade organizada. Esse tema é importantíssimo, importantíssimo. Primeiro, porque o Brasil, hoje, em razão dos últimos anos de encarceramento em massa, né, o Brasil está alcançando, ele passou dos 860 mil presos, né? Nós temos 860 mil pessoas custodiadas, ou seja, pessoas que estão no nosso sistema prisional. Esse número passou. E as condições são as piores possíveis, né? E a gente ainda contou com o Ministério de Direitos Humanos inoperante em 2 governos, né? Tanto no governo passado quanto nesse governo foi um ministério muito inoperante dentro do sistema prisional. E qual que é o problema? É que está muito difícil resolver o que está acontecendo ali, né? Até o momento está muito difícil resolver o que está acontecendo. E nós temos o quê? Todo crime organizado atuando de uma forma muito mais livre, assim, muito mais livre já há algum tempo, tá? Não é uma questão de um governo ou de outro. Já vem, porque quando o sistema prisional superlota, não é? Bem ou mal ali dentro, pelo fato da lei de execução penal funcionar muito razoavelmente, você tem o quê? A criação de praticamente um exército lá dentro, tá certo? De pessoas que vão atuar em prol do crime organizado. Sim, ele consegue, dentro das prisões, né, fazer uma série de movimentação no país todo. Inclusive movimentação política. Assim, a gente já sabia que havia penetração do crime organizado no sistema político brasileiro. Agora, né, de uns anos para cá, de uns anos, bons anos para cá, a gente pode contar de uns 5, 6 anos para cá, esses criminosos realmente conseguiram eleger vários deputados, conseguiram várias medidas que os favorecessem, tá certo? Medida de liberação de armas, mas não é liberado para criminoso. Gente, quem pega arma é criminoso, não adianta. Entrou no Brasil, quem tem dinheiro para comprar arma são as facções criminosas e é elas que vão realmente ter acesso a esse armamento todo, tá? A gente não vai pensar que no Brasil nós temos um grupo de caçadores tão alto assim, tá? E aí entra a dificuldade mesmo atual dos governos, assim, a dificuldade, quase a inoperância, né, de se combater esse processo. Então você tem toda essa questão. E ainda a gente tem, né, essa criminalidade organizada entrando nas próprias igrejas, sim. Hoje a gente ainda tem essa penetração nessas igrejas. Então veja como que o crime ele é tão organizado e como que o Ministério Público, não é, ele tem um papel importantíssimo nesse processo, tá certo? Nesse processo de investigar isso a fundo, de estudar, produzir estudos, produzir relatórios sobre o comportamento do crime organizado. E vamos lembrar que o crime organizado está tão forte, que ele tem entrado o quê? Na seara dos jogos online, né? Das apostas online, melhor dizendo. Certo? Nós vamos comentar sobre isso daqui a pouco. Mas as apostas online, por trás delas há muita suspeita de lavagem de dinheiro, sim, do crime, tá? Então não é só das apostas não regulamentadas ou reguladas, tá certo?
mas também de muita lavagem de dinheiro de crime organizado, tá bom? Vamos mais. O que mais eu separei para vocês? Defesa intransigente dos direitos humanos, né? E aí a defesa dos chamados grupos vulneráveis. Gente, indígenas, quilombolas, crianças, adolescentes, né? Os idosos, as mulheres, tá certo? Os grupos LGBTQIA+. Então, esses grupos, nós estamos na era da diversidade, ou seja, da era de promoção desses grupos, a era de reconhecimento de que todos têm direito, né? E que todos precisam da mesma assistência do Estado. São grupos vulnerabilizados porque o Brasil viveu 300 anos de escravidão, por exemplo, no caso dos grupos negros, 300 anos de escravidão. Viveu acho que são 139 anos de república, se eu não estou enganado, são 136 anos de república, depois eu vou lembrar. Então, todo esse tempo, né, você teve muito pouco tempo de promoção, de acesso desses grupos, né, vamos dizer assim, a cargos de representação, acesso a determinados lugares, né, em que houvesse mais poder, determinados lugares que representassem pelo menos um ganho financeiro, certo? Para esses grupos um pouco mais honroso, pelo menos o seu direito à terra, pelo menos o seu direito à habitação, direito à moradia, saneamento básico. Foi muito pouco que foi feito, né? Então você pega, são muitos anos de monarquia, uns bons anos de república e muito pouco por enquanto que foi feito. E o Ministério Público vocês já sabem, né, uma instituição que tem como função, sabe, defender esses direitos difusos, esses direitos coletivos, né, esses direitos que são intransponíveis, tá certo? Então a gente tem que pensar, o próprio grupo dos imigrantes, né, a situação dos imigrantes e refugiados no país. Então, você tem esse papel do Ministério Público, vamos dizer assim, não só na defesa desses grupos, mas também na fiscalização da aplicação das políticas públicas, né, na fiscalização da criação, inclusive, das políticas públicas. Então, hoje é muito importante que um aluno que faz redação para concursos, que ele estude, por exemplo, fenômenos como interseccionalidade, que vai dizer o quê? Das várias formas de opressão que precisam ser estudadas para a composição de uma política pública. Eu vou fazer vídeo no canal sobre isso, tá? Se não fiz. Então, precisa entender isso. Os meus alunos, quando estudam, entendem isso, né? E realmente vão bem nas suas provas discursivas em função dessas discussões que são amadurecidas e que são discussões muito contemporâneas, muito necessárias. Então, vamos lá. Outra questão importante, né? A proteção ao meio ambiente, tá? E a fiscalização do desmatamento, tá, gente? A gente teve, né, há pouco tempo no Brasil, né, aquela ordem de grandes desmatadores, né, de botar fogo no país. A polícia já sabe que é assim, o Ministério Público já sabe, já conhece bastantes, né, pessoas vinculadas ao agronegócio que mandam botar fogo mesmo. Por quê? Porque querem pressionar preço, né, porque querem, às vezes, criar um tumulto, né? Tirar a paz social, tá certo? Então, o Ministério Público atua contra isso. E isso acaba comprometendo políticas que são muito importantes. Por exemplo, o Brasil é um dos signatários do Acordo de Paris, o acordo firmado lá em 2015 em Paris. Né? Qual a importância desse acordo? Nós no Brasil, né, fizemos a promessa, por exemplo, de alcance de metas mesmo, né? O alcance de metas de neutralidade de carbono, ou seja, você neutralizar as emissões de gases de efeito estufa. Então, por exemplo, o que seria essa neutralização? O tanto que se emite, né, de produção de gases de efeito estufa, você retira também da atmosfera. Por meio de quê? Reflorestamento, tá certo? Por meio de políticas de trocas, né? Por exemplo, da matriz energética para uma matriz menos poluente. Então, quer dizer, tudo isso foi pensado. E aí, quando você pensa em queimadas, você está o quê? Perdendo o jogo, está perdendo bastante o jogo. E o aquecimento global está comendo solto por aí, dando os resultados que a gente tem visto, né? 2024, infelizmente, foi mais um ano em que as questões ligadas à sustentabilidade pesaram muito. Então, é muito importante que você estude sobre essas questões, tá? Para sua prova do Ministério Público. Também nós temos aqui a questão da proteção de dados e a privacidade. Gente, tudo que tem a ver com tecnologia virou uma febre, não tem como, não tem para onde sair, não tem para onde fugir, né?
A questão, por exemplo, da privacidade de dados. A gente tem muitos crimes cibernéticos acontecendo o tempo todo, porque a nossa vida está praticamente toda na internet. Eu estou hoje aqui dando aula para vocês onde? Na internet, nas redes. Então, o que acontece? É bastante chamativo, né, essa questão do próprio crime organizado em si, né, que acontece nas redes sociais. Como que as pessoas, né, elas ficam muito vulnerabilizadas nas redes. E como que o Ministério Público pode agir reduzindo, prevenindo esses acontecimentos ou ajudando simplesmente a combater esses tipos de ação, né, que são abusivas. As chamadas propagandas agressivas, né? O Ministério Público é um defensor do consumidor. Nós temos muita propaganda agressiva, propaganda que não deveria acontecer, por exemplo, envolvendo, né, que vai atingir menores, né? A falta de controle das redes. O pessoal fala muitas vezes em liberdade, porque no Brasil não tem liberdade. Ok, vamos lá, mas você precisa se lembrar que o Brasil é um país, é uma democracia, é um Estado de direito, que tem suas próprias leis, como vários outros países, que os Estados Unidos também expulsou o TikTok de lá quando sentiu que o TikTok estaria espionando, criando programas para espionar sua população, para poder minerar dados daquela população. As redes sociais fazem as mesmas coisas aqui, gente. Elas vêm, elas atuam. E se elas não tiverem um mínimo de respeito pelas instituições públicas aqui, elas não podem ficar aqui. Né? Uma empresa, por exemplo, como o X, né? Que não queria nem sequer nomear um escritório. Um escritório. Olha, eu, por exemplo, né, se eu tenho uma empresa, eu preciso ter um local para poder receber minhas correspondências. Eu tenho que deixar esse local atualizado, inclusive na justiça. Porque se eu não deixar, eu estou cometendo uma ilegalidade. Então, a mesma coisa, é a mesma lei que vem para mim, vem para a empresa estrangeira também. Tá? Ela não pode entrar aqui, fazer o que ela quiser e não querer receber notificação, nenhuma intimação, nem ser citada pela justiça. Isso não existe em lugar nenhum. Não existe aqui, não existe nos Estados Unidos e para nenhuma empresa, tá? Então não existe nada assim de particular em relação a uma empresa só. E aí, o Ministério Público ele tem um papel importantíssimo nesse sentido, né? Dessa atuação. Fora os problemas que são gerados pela própria inteligência artificial. Inteligência artificial, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho precisa acompanhar o desenvolvimento da inteligência artificial, acompanhar, por exemplo, o trabalho das plataformas. Por quê? Porque aquilo representa um risco muito grave. Por exemplo, inteligência artificial ela pode ter um comportamento racista. Sim, pode. Como assim, Júnior? Por exemplo, há pessoas, né, que às vezes vão abrir uma conta digital, conta de celular, conta de banco, e a pessoa é negra, gente, e o algoritmo não lê o rosto dela. Ou seja, ela está sendo excluída de um produto que ela comprou, certo? Então é um problema muito sério. Ela compra o produto e não consegue usar, né? Então, mas eu sou preta e consegui. Você conseguiu, mas há pessoas que não conseguem, tá certo? Então existe essa questão do racismo digital que acontece sim, né, nas redes, porque as redes são quem trabalha nas redes, em geral, meninos, nerds brancos, né, de outros países principalmente, né? Então a visão de mundo que eles têm, mesmo não querendo ser racistas, às vezes é uma visão racista. E sem contar que a gente tem a questão do trabalhador, né, em relação às plataformas. Se você não tiver uma regulação mínima das plataformas, a exploração só aumenta, né? Há um exército de pessoas querendo trabalhar, certo? Ou seja, a oferta é grande. Todo dia cadastra alguém para trabalhar na Uber, no iFood, né? E você tem, às vezes, muitos abusos, tá certo? Em relação vamos dizer assim, a taxa de devolução, né, do lucro das pessoas. Então, quer dizer, se não tiver uma regulação mínima, a coisa vira bagunça. E mais, né? Aí a gente vira, e aí isso no meu curso eu estudo com vocês, meus alunos, vai ser um assunto que eu vou estudar, só estou esperando lançar o edital para ficar mais direcionado, não é? Nós vamos virar uma colônia de mineração de dados. Lembra? O nome é esse mesmo, tá? Tinha mineração de ouro no Brasil no ano passado, né, que aconteceu nos países tropicais, o Brasil, a África, muita extração de diamante, pedras preciosas na África, aqui também muita extração de ouro, pedras preciosas também e tal. Então, quer dizer, houve a mineração né, vamos dizer, de minerais, ou seja, de pedras no Brasil. As mineradoras também continuam atuando, toda a riqueza do Brasil sai. Né? A mineradora quase não gera emprego, tá, gente? Ela, na verdade, ao contrário, ela acaba com a água,
acaba com, né, toda a paisagem, essa paisagem verde que a gente tem, a paisagem de serras, não é? Acaba com o nosso conjunto espeleológico, que é o nosso conjunto de cavernas, e não gera quase nada de emprego pro tanto que ela ganha dinheiro aqui, né? E tudo vai embora. Então vamos lá. Depois a gente compra o produto. Isso que acontece conosco. Também, pessoal, chama atenção para aqui já falei para vocês, criminalidade cibernética, não é? As questões envolvendo desigualdade social. Existe um assunto que está caindo em concurso, eu falo, tem caído sempre, caiu na prova do BNDES, na redação do BNDES, né? Caiu em algumas áreas do CNU, enfim, vem caindo sistematicamente. Pessoal, Agenda 2030, tem que estudar. Agenda 2030 da ONU, né, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem que estudar, certo? Tem que estudar. Por quê? Porque eles tratam de questões climáticas, eles tratam de questões envolvendo inclusão social, eles tratam de questões de erradicação da pobreza, eles tratam de questão de igualdade de gênero, de energia limpa, tudo que vocês imaginarem, ou seja, a chamada agenda ambiciosa de 2030, não é? Vamos lá, de melhoria do mundo, de paz social e tal. Pessoal, o impacto dos apostas online, né, na vida das pessoas, o Ministério Público em cima, tá certo? Por quê? Porque as apostas online atuam sobre a vulnerabilidade, não é, social e econômica das pessoas. Essas apostas online muitas vezes são usadas para lavar dinheiro, sim, por isso que o Ministério Público está em cima delas, né? Elas causam grande distúrbio socioeconômico porque concentram renda, elas não distribuem renda, né? As pessoas jogam, principalmente pessoas mais humildes. O pessoal às vezes fica bravo, tá vendo para que serve a Bolsa Família? Serve para isso. Não, gente, Bolsa Família é um programa de distribuição de renda reconhecido mundialmente, tá? Não é no Brasil não. Tanto que foi aplicado, inclusive na África, pelo José Graziano, que é o grande pai do Bolsa Família. Então o que acontece? Essa medida de distribuição de riqueza, quando ela vem com uma propaganda maciça, não é, de jogos em cima da população vulnerável, e a propaganda é ditada pelos algarismos, eles vão exatamente nas pessoas que eles sabem que vão apostar. Por quê? Gente, por trás de pessoas pobres tem desespero econômico, não é? Quantas dessas bets de apostas online, por exemplo, não ofereceram antes do cara, só do cara se cadastrar, o cara ganha lá R$ 15, R$ 200, né? O mais agressivo que eu vi ali, R$ 200. É uma propaganda feita até pelo Neymar, tá? R$ 200. Eu vi essa propaganda em algum lugar aí. Mas, eu vi no celular da minha mãe. Por quê? Como a minha mãe escuta muito mensagem religiosa, não é? Então, minha mãe é uma senhorinha aposentada, assalariada, ela escuta muita mensagem religiosa. E aí o YouTube dela não estava no YouTube Premium, né? Assim que a gente colocou ali no celular, não estava no YouTube Premium, então ficaram aparecendo aqueles jogos para ela toda hora. Era um vídeo da igreja dela, um vídeo dos jogos. Então, quer dizer, a minha mãe seria uma presa fácil, né? Uma senhorinha aposentada e tal, que falaria, olha só, se eu cadastrar aqui eu já ganho R$ 200. Então, quer dizer, se ela fosse ali, ela ganharia. Então, há esse tipo de situação toda, né? Envolve vulnerabilidade juvenil, como eu falei para vocês, tinha o jogador Neymar na promoção desse material, né? Você vai ver influencers digitais, influencers que foram presos, como a Deolane, né? O Gustavo Lima, que é cantor. Então você vê que muita gente envolvida nisso, e essas pessoas são pessoas que têm contato com a população mais humilde, principalmente, né? Então a população mais humilde confia na palavra dessas pessoas, por isso que o marketing funciona e vai apostar. E quando ganha a primeira vez, aposta novamente, e aí você tem a vulnerabilização, que é o sistema límbico, não é? O nosso sistema, certo, emocional, o nosso sistema de desafios e recompensas, o cérebro, gente, é plástico. Quando você repete alguma coisa, o cérebro faz aquela coisa 1000 vezes da mesma forma, tá bom? Por isso que quando você estuda para concurso, você começa muito desanimado, mas é o momento que você empolga. Qual o momento? O momento que você está sendo recompensado. Então, o tempo inteiro você tem que trabalhar o seu sistema de recompensas no concurso, quando você está estudando. Que sistema de recompensas? Eu tenho que ter projeto de vida, né? Para que eu estou estudando? O que eu quero fazer ano que vem da minha vida? Eu preciso ter esse projeto muito nítido na minha cabeça. Porque se eu pensar só em acordar para estudar, aí é desafio. Desafio mais difícil. Eu tenho que ser desafiado, sim, claro, com uma recompensa. Isso é que o cérebro trabalha bem e é isso que leva à aprovação, tá bom? E por fim, gente, o Ministério Público, a sua atuação sobre o controle da atividade policial. O Ministério Público ele exerce o controle externo da atividade policial, né, no Brasil.
E a gente está com muitas instabilidades, principalmente na polícia militar, não é? Você tem um alto índice de violência, né? Hoje, não vou dizer que seria um alto índice. A polícia atua muito, trabalha muito, existem policiais que têm um desempenho brilhante, são legalistas, atuam, sofrem muito para trabalhar, inclusive, né? Colocam sua vida em risco, perdão, tá certo? Mas há outros também que, tudo bem, ficam, né, fazendo outras coisas, e há outros que vão agir na ilegalidade. E daí o Ministério Público, a necessidade de um Ministério Público atuar, por quê? Para garantir que aquele policial que trabalha na legalidade, que ele não sofra o preconceito social que o cara que trabalha na ilegalidade leva para ele, né? Que a polícia atue sim para poder proteger vidas, que a polícia atue sim, né, de uma forma dentro de uma moral, de um princípio ético, não é, que é próprio da área de segurança, né? Eu já atuei na área de segurança e eu sei o quanto é importante do peso, da relevância, tá certo? Dos organismos de segurança no país. Eles precisam estar firmes e fortes, né? Merecem a nossa confiança, sim, e merecem a confiança de uma instituição, né, de um reforço de uma instituição desta categoria. Então, o controle externo, ele vem exatamente para garantir que as corporações funcionem, né? Funcionem como deveriam funcionar, funcionem como a Constituição preconiza, né? Com respeito a direitos, com o cumprimento da lei. Então, gente, estes assuntos que eu citei são assuntos típicos de prova, tá certo? Discursiva do Ministério Público, se a banca for trabalhar com um tema geral, tá? A tendência da FGV é ir para um desses lados, tá certo? Um lado desse republicano, né? Em breve eu vou trazer para vocês aqui exemplos de temas comentados, etc., para que vocês possam ver isso de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, mais concreta, tá bom? Beijo grande para vocês, até a próxima.